semanas sem fazer vídeo nenhum, por motivos que eu vou contar semana que vem. E eu estava preparadíssima pra ir pra minha terceira semana sem vídeo. Mas aconteceu que eu fiquei 2 semanas fora, e quando eu voltei o Brasil meio que tinha retornado pros anos 90, assim, né? Porque, não sei se vocês estão ligados, mas... Então desde 1999 no Brasil, tu não pode mais tentar se tratar pra tua gaysice. E essa notícia, que eu acho que saiu na terça ou segunda, não sei, ela me deixou muito perturbada, eu fiquei muito de cara. Teve uma onda de famosos fazendo posts muito legais no Instagram, coisa que me deixou com um pouquinho de esperança, porque eu fico muito feliz quando eu vejo atrizes globais falando tão abertamente sobre a sua sexualidade. E eu acho que isso é uma coisa positiva, porque normalmente tu vê só eles escondendo a sua sexualidade. E eu acho que isso deu coragem para as pessoas falarem mais abertamente sobre isso, sem sentir vergonha. Eu não gosto muito de fazer vídeos super didáticos no maior estilo ABC, no sentido de que são coisas que eu gostaria de fingir pra mim que as pessoas já entenderam. Mas talvez não tenham entendido, né? Mas quem são essas pessoas, né? Nitidamente, esse canal é muito nichado e a gente fala pra um público que não precisa entender o ABC. E quando eu digo ABC eu quero dizer o quê? Eu digo, sei lá, as coisas mais simples que a gente vai descobrindo quando a gente se descobre lésbica ou se descobre gay, que aconteceu comigo e que vai acontecendo, tipo, fala homossexualidade, não fala homossexualismo, e, sabe, esse tipo de coisa. Cara, o Brasil ele tá retrocedendo de uma maneira muito bizarra. E a maior desculpa pra isso que aconteceu, de terem liberado o tratamento, é uma questão que se baseia, que dá como desculpa, o fato de que tu deveria poder ter liberdade para tratar sua sexualidade se você quisesse. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. E caso tu não saiba que não é bem assim que funciona, eu vou te dizer por quê. Tu não vai ver nos consultórios de psicólogos uma pessoa hétero indo lá querendo reverter a sua orientação sexual para se tornar gay. Por quê? Porque não existe pressão pra isso. Não existe uma família inteira dizendo que tu tem que ser gay, não existe uma sociedade dizendo que tu tem que ser gay, não existe o medo de ser hétero. Tu vai apanhar na rua, tu não pode beijar teu companheiro na rua, tu não vai conseguir emprego, quando descobrirem no emprego tu vai ser demitido. Isso não existe. Existe ao contrário. Existe a pessoa gay, a pessoa lésbica com medo de sair na rua, com medo de contar pra família, com medo de perder o emprego, com medo de infinitas consequências que podem acontecer quando as pessoas descobrem que tu é gay. E essa pressão pode ficar muito pesada no teu cérebro, a ponto de tu não querer mais passar por isso, dependendo do tipo de família que a pessoa é criada. Isso é bem, bem comum. Então por que essa liberdade é perigosa? Porque não é uma liberdade, não é uma escolha da pessoa, não é uma coisa genuína do tipo, eu vou lá porque eu sinto que eu gostaria de ser hétero. Não é assim que funciona. O que acontece é as pessoas te obrigando, ou todo um peso psicológico no teu cérebro te obrigando a ir até lá. Isso nos casos onde a pessoa iria por vontade própria. Porque eu tenho certeza que o que ia acontecer são famílias levando seus parentes gays ou lésbicas para os consultórios e obrigando a fazer o tratamento. Assim como a gente recebeu aqui no canal inúmeros casos de gurias contando como foi contar para suas famílias e quanta merda deu, quantas famílias não aceitaram, quantas famílias foram agressivas muitas vezes fisicamente. Então assim, é um negócio que me preocupa, sabe? Porque se tu for ver o número de pessoas que são assassinadas, que são espancadas, que são expulsas de casa por familiares que acreditam que o doente é o filho gay, tu vai ver que um tipo de aval desses não precisa existir. Não precisa ter alguém dizendo não, isso pode ser considerado uma doença, pode ter tratamento. Então, a mensagem que isso vai passar é um pai agressivo entendendo que o doente é o filho mesmo, não é ele o doente. Tudo bem ele bater no filho pra ensinar ele o que é certo, tudo bem ele expulsar de casa, tudo bem ele ameaçar. E a gente vive num país que é um dos que mais mata gays e trans e etc. Esses números não são coincidência. Não é coincidência que a gente é o país que mais mata. Porque a gente não, né? Que o Brasil é o país que mais mata. Porque a gente é um país muito retrógrado, muito conservador. Um país que dá um passo pra frente, dá 5 pra trás. Que a gente começa a perder os nossos direitos se a gente não se liga. Ou a gente ainda defende quem tá tirando os nossos direitos. Isso eu não tô nem falando só dos gays, tô falando de um geral, assim. Então, eu não me admiro, tá? Que o Brasil tenha começado a censurar a arte. Não tô falando nem só da exposição, mas também de uma outra peça que teve, que foi censurada. E que o Brasil tenha voltado à época de tratar gays como doentes e etc. Isso não me choca. Só acho que a gente não pode deixar assim, né? Isso não me choca nem me surpreende, porque eu sei que o Brasil é assim. Eu cresci nesse país,
quem tá me assistindo muito possivelmente também cresceu nesse país, sabe como é que funcionam as coisas, ao menos que viva numa bolha muito dourada. A gente sabe que não é fácil, e a gente sabe como é conhecer pessoas que apanharam, que não podem falar dentro de casa o que são, que sofrem ameaças, etc, etc. Abriu a possibilidade de um pai interpretar que ele realmente está certo, que ele pode fazer isso com o filho, que ele pode levar o filho a ter uma assistência médica para curar isso, para reverter a sua sexualidade. Primeiro que reverter parece uma coisa que foi invertida, né? Parece que tu pegou um caminho, inverteu ele e agora tu vai reverter. E não é assim que funciona. A gente é criado para ser hétero, a gente vive numa sociedade em que a heterossexualidade é considerada o caminho neutro, né? E a homossexualidade o caminho não neutro, sendo então o hétero normal e o gay desviante. Só que não é assim que funciona. Existe um abismo chamado complexidade humana nesses casos. A gente adora ver as coisas como preto ou branco, branco no preto, e não é bem assim que funciona, não. Trata-se a homossexualidade como uma escolha ou como um caminho que tu escolhe aceitar seguir, mesmo que não seja exatamente tua opção, seja tua tendência, mas que tu poderia escolher o outro caminho. Gente, pra mim, que eu sou lésbica desde sempre, e eu me descobri lésbica desde muito, muito nova, quando criança, possivelmente. Então nunca houve um momento na minha vida em que eu me achei esquisita, entende? Eu sempre fui eu. E a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, eu sei que quem é lésbica e quem é gay tá assistindo sabe que é assim. Tu não fica vivendo a tua vida como uma lésbica, tu vive como qualquer outra pessoa. Que acorda de manhã, toma café, ou odeia café, ou gosta de tomar banho de noite, gosta de tomar banho de manhã. Tu tem as tuas particularidades, e tu ser gay ou tu ser hétero é apenas uma das características que tu tem, um complexo gigantesco. Mas é difícil para as pessoas entenderem, porque quando tu vê alguém estranho, tu vê primeiro a diferença, e a pessoa se torna automaticamente a diferença, e deu, acabou por aí. E é claro que quando uma notícia dessas chega de que os nossos direitos estão ameaçados, a nossa humanidade está ameaçada, não que a gente já não soubesse, mas que está legalmente ameaçada, nossa, é muito bizarro, é uma sensação horrível, é muito ruim. A gente não pode deixar isso acontecer. E isso, é claro, é um dos motivos que faz com que eu tenha ficado tão feliz com o movimento dos famosos no Instagram, nas redes sociais e tal. Porque a gente sabe que isso conta. A gente sabe que dar voz a quem tem menos voz conta muito. E a gente também sabe que o Brasil é altamente influenciado por pessoas famosas. Sei lá, eu fico feliz, entende? Eu fico feliz de ver as famosas falando das suas sexualidades tão abertamente, os famosos falando das suas sexualidades tão abertamente, deixando muito nítido que isso não é motivo de vergonha, e não é motivo nem pra sequer pensar em ter vergonha. Daí surgiu a hashtag homofobia é doença, que foi amplamente utilizada, chegou nos trending topics do Twitter, e eu entendo que a intenção é boa, mas a gente tem que combinar que homofobia não é doença, é construção. Homofobia é uma herança que a gente herdou, é um dos jeitos de tudo diminuir outras pessoas. A homofobia não é doença, ela é ignorância, ela é mau caratismo muitas vezes, mas não é doença. Além do que eu acho que realmente a homofobia pode curar no teu psicólogo, acredito sim, mas eu não acho que seja uma doença. Eu acho que é uma construção mental em que as pessoas precisam parar pra refletir. A gente precisa. E quando dá um boom desses, quando dá uma pancada dessas, e esse é o lado mais otimista que eu consigo ver dessa história, é que começa as pessoas a tomarem posições e terem que refletir suas posições. Então, tipo, se a pessoa é muito homofóbica, ou que nunca parou pra pensar nisso, ver o seu ídolo falando sobre isso, ver todo mundo falando sobre isso e se posicionando de alguma forma, a pessoa para pra pensar qual vai ser a posição dela. E isso pode fazer muita gente acordar. Eu não consigo ser totalmente pessimista quanto a isso. Eu acho que essa discussão tem que acontecer de novo, porque já aconteceu em 1999, mas aparentemente o Brasil tá numa fase de ter que relembrar tudo, né? Tudo que já se aprendeu. Lembra aquela frase que os professores de história usam muito, que é tipo, um povo que não conhece sua história tá fadado a repetir os mesmos erros. Eu acho que isso se aplica no Brasil de tantas formas. A gente tá repetindo erros e mais erros, de novo e de novo e de novo, como se a gente não tivesse aprendido sobre esses erros com os nossos pais, com nossos avós. E talvez não tenha aprendido mesmo. Só acho triste ter que passar 2 vezes por um erro que já foi cometido. Eu acho
uma pena. Lembrando que sempre que querem que a gente faça alguma coisa, nos vendem como liberdade, né? Eu vou te dar a liberdade de se jogar desse precipício e a pessoa já vai te empurrando ali, entende? Então a gente tem que dizer, não, eu não quero essa liberdade. E eu não quero que ninguém tenha liberdade de me obrigar e me tratar de uma coisa que eu não tenho, uma doença que eu não tenho. É isso. Semana que vem eu explico porque que a gente ficou 2 semanas fora. Semana que vem também conto algumas coisas legais que aconteceram no canal. Espero estar com a Ana semana que vem. E se inscreve no canal, manda esse vídeo pra quem precisar ver. Segue a gente nas redes sociais. Desculpa o clima de tristeza, mas aqui o assunto é sério. Beijo.